Bom dia, bem-vindo aos internautas que acompanham o maravilhoso canal do professor Eustáquio Presley. Bom dia! Hoje, 11 de fevereiro de 2024, domingo, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série O livro de Richard Dawkins, Deus, um delírio. O 10º vídeo. Estou fazendo aqui uma série a respeito deste maravilhoso livro. Começamos pela capa, contracapa, e estamos agora adentrando ao livro. Estou na página 12, 10º vídeo. A partir do sexto vídeo até agora, o 10º, estou trazendo aqui, mostrando quem foi C.S. Lewis, o grande apologista cristão, ex-ateu. Ele dizia que havia sido ateu na adolescência e abraçou o cristianismo. Então, do sexto vídeo até agora, o 10º, 6, 7, 8, 9, 10, 5 vídeos, trazendo aqui, mostrando quem foi C.S. Lewis. O C.S. Lewis morou muito tempo e morreu em Oxford, na Inglaterra, a mesma cidade onde mora o Richard Dawkins, cientista, biólogo e etólogo Richard Dawkins. Então, os dois aí, o C.S. Lewis e o Richard Dawkins aí, morando na mesma cidade. O Richard Dawkins ainda mora lá, em Oxford. E estudaram na Universidade de Oxford. O C.S. Lewis formou-se em letras e teologia. E o Richard Dawkins em biologia, na especialidade zoologia, etologia. Muito bem. Na página 12 aqui do livro, estou ainda aqui na página 12, aqui ele faz uma referência, a C.S. Lewis. E por causa dessa referência, é que eu estou mostrando aqui quem foi C.S. Lewis. Então, o Richard Dawkins, na página 12, ele diz assim, que você deve ter cuidado, muito cuidado, com as pessoas que dizem: eu era ateu, mas hoje sou crente. Eu era ateu, mas hoje sou cristão. Muito cuidado com essas pessoas. Então ele escreve assim, na página 12. Vou repetir aqui, para a gente mostrar mais outra fantasia do C.S. Lewis. Então o Richard Dawkins diz assim: este é um dos truques. Qual é o truque? Ele diz, é quando a pessoa diz: eu era ateu, mas... Diz o Dawkins que isso aí é um truque. Então ele diz, esse é um dos truques mais velhos no livro, que ele vai mostrar no livro dele aqui. Então ele diz que esse é um dos truques adotados, veja aí, por apologistas da religião desde C.S. Lewis, olha aí, até hoje. E continua o Dawkins. Serve para dar logo de cara uma sensação de credibilidade. E é incrível como funciona tantas vezes. Fique de olho. Ele está dizendo aqui que quando um apologista cristão diz que foi ateu e não é mais, é cristão, acredita em Deus, quando ele diz isso, o Dawkins fala aqui que isso traz uma certa credibilidade para os fiéis cristãos. Eles ficam empolgados quando alguém diz isso. Eu era ateu, mas hoje sou cristão. Só que ele diz que isso aí, que isso aí é uma fantasia. E que, por incrível que pareça, essa fantasia faz sucesso no mundo religioso. Então, a pessoa deve ficar de olho nessas pessoas que dizem eu era ateu, mas... Então, aqui está a referência a C.S. Lewis. Muito bem. Então vamos mostrar aqui
mais uma aberração trazida aqui pelo C.S. Lewis, no livro mais importante dele aqui, o cristianismo, veja, cristianismo aqui, ó, cristianismo puro e simples. Ele defendendo aqui as doutrinas do cristianismo. Então eu vou trazer aqui mais um assunto que você aí, que está assistindo ao vídeo, você mulher, você homem, você vai achar ridículo o que diz aqui o C.S. Lewis. Mas é o que dá. É ridículo quando uma pessoa tenta defender as doutrinas do cristianismo. É ridículo. Qualquer pessoa mentalmente sadia acha um absurdo aqui, um absurdo presente, mais um absurdo presente nas fantasias cristãs, nas doutrinas cristãs. Então C.S. Lewis aqui vai falar sobre um assunto que nem os cristãos dão crédito, nem os cristãos dão crédito. Ele vai falar aqui. É incrível, gente, como é que uma pessoa como o C.S. Lewis, como é que o C.S. Lewis, o nome dele Clive Staples Lewis, C.S. Lewis, como é que um cidadão, C.S. Lewis, cara inteligente, como é que ele caiu tanto para tentar defender o cristianismo, hein? E dizendo que na adolescência ele era ateu e agora ele se transformou em cristão. Como é que um cidadão como ele, um bom escritor, desce a esse nível, hein? Tentar defender as doutrinas do cristianismo. Uma loucura. E mais uma loucura que veremos agora. É sobre sexo e casamento. Ele fala aqui, ó. E você aí vai morrer de rir. Até mesmo você cristão. Você não vai dar crédito ao que diz aqui o próprio C.S. Lewis. Sexo e casamento. Vamos lá. Aqui nas páginas 126, veja bem, aqui vou mostrar cada uma para que você consiga ler aí, ó. Página 126, aqui, ó. E página 138, veja aí, ó. Muito bem, vamos ver aqui a besteira que ele escreve aqui, ó. Vamos lá, C.S. Lewis. Na página 126, ele escreve assim: a castidade, veja aí, é a menos popular das virtudes cristãs. Porém, não existe escapatória. A regra cristã é clara. Ou o casamento com fidelidade completa ao cônjuge, ou a abstinência total. E na página 138, ele escreve: a monstruosidade da relação sexual fora do casamento é que, cedendo a ela, tenta-se isolar um tipo de união assexual de todos os outros tipos de união que deveriam acompanhá-la para compor a união total. Veja aí a ignorância escrita aqui pelo C.S. Lewis. Ele elogiando aqui a castidade e dizendo aqui, acompanhando a regra cristã, ou o casamento, ou então a abstinência total. Ou o casamento, ou você se casa, ou então você não pode fazer sexo. Veja a loucura que nós iremos estudar aqui. O C.S. Lewis, lamentavelmente, um homem que foi um homem inteligente, e ele teve a coragem de escrever essa besteira aqui, e dizendo também que a monstruosidade da relação sexual fora do casamento, ele dizendo, por incrível que pareça, que a relação sexual fora do casamento é uma monstruosidade. Nem ele mesmo acreditava nisso, mas foi obrigado a escrever para agradar a seus leitores cristãos. E ele sempre dizendo aí que era ateu na adolescência e se agarrou ao cristianismo. É lamentável que ele tenha aí
baixado a esse nível, dizendo que sexo só no casamento, fora do casamento jamais. Antes de a gente analisar aqui, essa besteira aí dita pelo C.S. Lewis, que relação sexual só no casamento, vou trazer aqui um especialista em sexualidade. Aqui, Malcolm Montgomery, que é um médico brasileiro. É um médico, ele é ginecologista e obstetra, famoso aqui no Brasil. Também especialista em reprodução humana, Malcolm Montgomery. E aqui o livro maravilhoso dele, Mulher, um projeto sem data de validade. Então veja, aqui na página 84 do livro dele, ele diz uma coisa aqui contra a moralidade cristã e contra aqui o que diz o C.S. Lewis. O C.S. Lewis diz aqui que praticar sexo antes do casamento, fora do casamento, é uma monstruosidade. Nem ele mesmo acreditava nisso, dava crédito a isso. Só que ele escreveu isso aí para agradar os cristãos. Então, o Malcolm Montgomery diz o contrário aqui. Veja o que ele diz, na página 84. Sexo é uma experiência espontânea, sem hora marcada, e por isso pode acontecer quando menos se espera. Dessa forma, a lua de mel é o pior momento para iniciar a vida sexual. Veja aí, um especialista em sexualidade, dizendo que a lua de mel é o pior momento para iniciar a vida sexual. Ele está dizendo que o casamento é o pior momento para iniciar a vida sexual, que a vida sexual deve aí ser iniciada antes do casamento. Viu aí? Ele dizendo uma coisa contrária à moralidade cristã, contrária ao que diz aí o C.S. Lewis. E aqui o Malcolm Montgomery, um especialista em sexualidade humana. Ele sabe o que é o sexo, diferentemente dos cristãos. Você entendeu? É loucura você atrelar relação sexual a casamento. É uma loucura. É uma loucura. E veremos isso aqui em vários pontos. Vamos lá. Vejamos o primeiro ponto. Veja, a quase totalidade dos cristãos, jovens, vamos colocar aí a partir de 18 anos de idade, homens e meninas, a quase totalidade dos cristãos praticam sexo antes do casamento. Nem os cristãos dão atenção à orientação cristã. Você entendeu? Nem os próprios cristãos levam isso a sério, porque é uma loucura. Você entendeu? Se você pegar cristãos aí, adolescentes, já estão praticando sexo antes do casamento. Então eles não ligam para essa determinação cristã. Sexo só se for no casamento. Nem os próprios cristãos dão crédito a isso. Logo, para começar aqui, entendeu? Você aí, que está com 18 anos de idade, vamos colocar aí, você é uma pessoa solteira, pratica sexo, então você está contra o cristianismo. Veja a maluquice cristã. Sexo só dentro do casamento. Você tem que casar obrigatoriamente para fazer sexo. Que loucura! Então, o primeiro ponto aí, nem os próprios cristãos dão atenção a isso aí. Repito, adolescentes, vamos colocar aí a partir de 18 anos, até mesmo antes, né? Mas vamos colocar 18 anos aí. Homens com 18 anos, meninas com 18 anos, praticando sexo sem o casamento.
e dizem-se cristãos. Veja aí. O primeiro ponto é esse aí. O segundo ponto, anotei aqui, vamos lá. Vamos ver aí a imbecilidade do cristianismo, afirmando sexo só no casamento. A maior hipocrisia cristã. Então vamos lá. O primeiro ponto. Não se pode jamais ligar a relação sexual a casamento. Não se pode, vou repetir, ligar, amarrar relação sexual a casamento. Por que não se pode? Porque relação sexual, o sexo, é natural do homem, faz parte da natureza humana. O casamento não. O casamento é uma convenção. O casamento é uma coisa criada pelo homem. Tanto é verdade que existem vários casamentos, e não apenas o casamento cristão. Então, veja o primeiro ponto. Ninguém pode condicionar relação sexual a casamento. É loucura. Porque o sexo é natural. O homem é um animal sexuado. O homem nasceu para fazer sexo. O homem nasceu para fazer sexo. Então, você não pode condicionar a relação sexual a uma convenção criada por homens. É um absurdo. Você entendeu? É ferir a natureza humana. O segundo ponto. Na maior parte da vida do homem, no período mais longo da vida do homem na Terra, o período chamado pré-história, havia relação sexual, havia o sexo. O casamento? Não. Olha aí, o casamento? Não. Na pré-história não havia casamento, e muito menos religioso. Não havia casamento na pré-história. Você entendeu? Mas havia sexo, sempre houve sexo, porque o sexo faz parte da natureza humana. Então, relação sexual sempre houve. Casamento? Não. Casamento é uma convenção feita pelo homem, tanto é que apareceu muitos e muitos anos mais tarde. Só que, quando não havia casamento, havia relação sexual. É fácil ver isso aí. Você entendeu? O casamento não. Olha aí, na pré-história, as pessoas praticavam sexo, mas não se casavam. Viu aí? Como você não pode amarrar relação sexual a casamento? Não pode. Terceiro ponto. Com o passar do tempo, o homem foi criando casamentos e casamentos religiosos. Com o passar do tempo, o homem foi criando casamentos. E casamentos de várias modalidades. Casamento poligâmico, casamento monogâmico. Até hoje existe casamento poligâmico. Um homem com 2 ou mais mulheres. Então, existem ainda casamentos poligâmico e também monogâmico. Um homem com apenas uma mulher. Então, isso aí foi uma criação do homem muitos anos depois. Então, o casamento é uma criação do homem. A relação sexual, o sexo, não. É uma coisa natural, pertencente à natureza humana. Não está fora da natureza humana. O casamento está. A relação sexual, não. Então, vamos lá. Na Bíblia você vê ali, no Velho Testamento, na Bíblia, veja, a história ali do povo hebreu, não é? Do povo hebreu na Bíblia, Velho Testamento. Então, no Velho Testamento, você não vê casamento. Não existia casamento ali no Velho Testamento, na sociedade hebraica. Não havia casamento. O homem se unia a 2 ou mais mulheres. No Velho Testamento, o que predominava era a poligamia. Um homem com 2 ou mais mulheres. É por isso que você vê nas lendas do Velho Testamento, você vê
ali Abraão com várias mulheres. Você vê Davi com várias mulheres. Você vê Salomão com várias mulheres. Entendeu? Porque na época da Bíblia, no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, predominava ali a poligamia. Entendeu? E ninguém se casava. Um homem, naquela época do Velho Testamento, via uma mulher e trazia para ele. E passava a viver com ela, sem casamento algum. Mais uma prova de que relação sexual, sexo, nada tem a ver com casamento. Tanto é que, no passado, só existia relação sexual. Casamento não. Casamento foi coisa que aconteceu depois, o homem criando. Então aí está. Já no Novo Testamento da Bíblia cristã, o Novo Testamento já é texto cristão. E aí, no Novo Testamento, somente no Novo Testamento, como é texto cristão, é que eles aprovavam apenas a monogamia, um homem com apenas uma mulher, no Novo Testamento. No Velho Testamento, não. Você vê lá os heróis, entre aspas, bíblicos, eles praticando a poligamia, um homem com 2 ou mais mulheres. E isso nunca foi proibido lá no Velho Testamento, a poligamia. Agora, no Novo Testamento, que é texto cristão, aí é que os cristãos defendem a monogamia, um homem com apenas uma mulher. Entendeu isso aí? Muito bem. Então veja, como o homem cria casamentos, não é? São vários tipos de casamento até hoje na Terra. Casamentos muito diferentes aí um dos outros, não é? E o casamento cristão surgiu há pouco tempo, o casamento cristão. Não existia casamento cristão. Ali nos 4 evangelhos do Novo Testamento, ali na figura lendária de Jesus, veja, ali não havia casamento cristão, tanto é que não existia cristianismo ali nos 4 evangelhos. Jesus era judeu, Jesus frequentava sinagoga. Então ali o casamento que havia era um casamento judeu e não cristão. Então o casamento cristão surgiu muito tempo depois da morte de Jesus e não começou com a vida do homem na terra. Entendeu? Grave bem isso. Casamento é criação do homem, é convenção. Sexo, relação sexual, é coisa natural que faz bem ao ser humano em todas as formas. Entendeu? O sexo. Pois bem, agora vejamos outro ponto aqui. Quando o cristianismo, em sua loucura, veja bem, quando o cristianismo, em sua loucura, proíbe a relação sexual antes do casamento, está atacando a natureza humana. Está levando as pessoas à infelicidade. Entendeu? Qualquer especialista em sexualidade, aqui está, qualquer especialista em sexualidade sabe que fazer sexo com responsabilidade é uma coisa maravilhosa. Sexo é excelente para a saúde física e para a saúde mental. Fazer sexo com responsabilidade e regularidade. Então, quando o cristianismo proíbe a prática de sexo fora do casamento, isso é loucura. Está atacando a natureza humana. O homem nasceu para fazer sexo. Não havia casamento no mundo antigo, mas havia sexo. Sempre houve sexo. Depois é que o homem começou a criar casamentos. Então você não pode atrelar você não pode amarrar, você não pode atrelar algo que é natural do homem a uma convenção, a uma coisa criada pelo homem. É muito diferente. O sexo faz parte da natureza humana. O casamento não. O casamento não. Então veja, você vê, vamos pensar aqui, vamos pegar aqui um cristão com 18 anos ou com 20 anos. Esse cristão,
ele tem desejo sexual, ele tem ereções, ele deseja uma determinada mulher. E vamos pegar uma mulher com a mesma idade, 22, homem com 22, mulher com 22 anos. Os dois ali, um deseja o outro. Nada impede que eles vão ali a um motel para fazer sexo. Nada impede. São pessoas conscientes, pessoas responsáveis e vão ali para um prazer maravilhoso em um motel. Não é? Isso aí é excelente para a saúde física e mental dos dois. Agora, quando você coloca na cabeça de um homem com 22 anos de idade, você coloca aqui fazer sexo, é pecado, você vai para o inferno quando morrer, fazer sexo antes do casamento, fora do casamento, você diz isso para uma pessoa e se ela seguir isso aí, ela terá problemas, terá aí um sexo, um desejo reprimido que prejudica a natureza humana. Quer fazer sexo, mas não pode porque não é casado. A mulher quer fazer sexo, mas não pode porque não é casada. O homem não pode porque não é casado. É de uma loucura sem fim. É de uma loucura sem fim. Tanto que nem os próprios cristãos seguem a essa maluquice aí. Sexo só se casar. Nem os próprios cristãos seguem isso aí, como já mostrei no início. Vá a um motel aí e veja quem frequenta um motel. A quase totalidade de cristãos e não casados. Entendeu? Então é isso. O sexo é uma coisa maravilhosa. Tem que ser praticado o sexo com responsabilidade. É outra coisa. Você entendeu? E para terminar aí, veja bem, voltando aqui, não é? Você vê aí muitas pessoas com problemas. Você lê aqui o livro do Malcolm Montgomery, ele mostrando aqui, ele é um especialista em sexualidade, e ele mostra aqui os problemas trazidos lá ao consultório dele por pacientes, principalmente mulheres. Mulheres sofrendo muito por causa do problema sexual, você vê. Então o cristianismo, ele diz aqui que o cristianismo ele é prejudicial à felicidade conjugal, à felicidade das pessoas, o cristianismo. Por quê? Porque inventa essas maluquices aí, colocando o sexo apenas no casamento. Fora do casamento, você tem que ser abstinente, tem que se amarrar à abstinência total, não fazer sexo porque não casou. Veja a maluquice. Eu não vou fazer sexo. Por quê? Porque eu não me casei, eu não quero me casar. Então, eu não vou fazer sexo. Ou seja, eu não quero me casar. Então, eu não vou realizar um desejo que meu corpo pede, que é a relação sexual. É uma loucura sem fim. Não é, gente? Então, veja aí. É loucura você dizer sexo só no casamento. Sexo só no casamento. Fora do casamento é proibido. Isso aí é dito pelo cristianismo. Uma loucura. Uma loucura. E aqui o C.S. Lewis, veja, no fundo ele era contra isso também. Qualquer pessoa inteligente é contra esse negócio de dizer sexo somente no casamento. Ele era contra, ele era um homem inteligente. Mas ele escreveu isso aqui para defender o cristianismo. E aí se torna uma coisa ridícula. Então é o que eu digo, você aí que está assistindo ao vídeo nesse momento, você homem, você mulher, solteiro aí, você mulher solteira, está fazendo sexo? Então você não pode dizer que é cristão, você não pode dizer que é cristã, porque você está indo contra sua religião, que amarra sexo a casamento. Você entendeu? Você não pode dizer que é cristão. Você não casou e está fazendo sexo? Não pode. Você, mulher, não casou, não se casou, não está fazendo sexo? Não pode. Você não é cristão, você não é cristã. Viu aí como o cristianismo é um conjunto de doutrinas irracionais, proibindo uma coisa natural que é a natureza sexual humana.
O homem, repito, nasceu para fazer sexo. No casamento, a castidade no homem é elogiada e a virgindade na mulher também é elogiada. Uma loucura! Castidade, o não fazer sexo por parte do homem, agride a natureza humana, porque o homem é um animal sexuado. Da mesma forma, a mulher que é virgem por causa de uma religião, ela é virgem. Essa mulher está agredindo a natureza humana dela, porque ela é um animal sexuado. Nasceu para fazer sexo. Não existe nada de feio no sexo, como diz aqui o grande Malcolm Montgomery. Nada de feio no sexo. É a religião que coloca o feio no sexo. É a religião que faz isso. E o cristianismo faz isso. O cristianismo, diz ele aqui, ele recebe pacientes ali, mulheres cristãs com problemas. Ele diz que o cristianismo causa infelicidade a muitas pessoas, principalmente as mulheres. E quando você estuda a história do cristianismo, com os padres em maiúsculo, né? Padres, os teólogos cristãos católicos, por exemplo, Santo Agostinho e Tomás de Aquino, eram duas pessoas doentias. Duas pessoas doentias. Santo Agostinho e Tomás de Aquino viam o sexo como uma coisa suja. Isso aí passou para a Igreja Católica Apostólica Romana. Uma loucura. Santo Agostinho e Tomás de Aquino nada entendiam sobre a natureza humana. Muito ignorantes. Eles condenavam a prática do sexo, principalmente fora do casamento. Eles diziam que o sexo era uma coisa feia. O orgasmo, que é o prazer sexual, que é uma coisa linda. Para eles, Santo Agostinho e Tomás de Aquino, eles diziam que o orgasmo era uma coisa horrível, que o orgasmo era uma coisa horrível, que sexo era para ser feito somente para procriar e não para sentir prazer. Veja a loucura. O sexo, na verdade, você vê, o sexo, a função do sexo, primeiro, procriação e depois prazer, vem com sexo. Quando uma pessoa, você aí que está assistindo ao vídeo, vou fazer aqui uma pergunta e quero que você me responda. Não precisa escrever, não, só mentalmente. Fazer uma pergunta a você aqui, você homem, você mulher cristã. Diga uma coisa, quando você, homem, procura uma mulher para fazer sexo, você procura essa mulher para engravidar ou apenas para você sentir prazer? Responda aí. Você, mulher, quando procura aí um amigo seu para o sexo, uma pessoa de quem você gosta, você vai com ele a um motel. Você, mulher, vai a um motel. Você deseja sexualmente um homem. Você vai a um motel com ele. Você quer engravidar ou vai para sentir orgasmo? Qual é a resposta? Sentir orgasmo. Não é para engravidar. Veja, todas as pessoas aqui na Terra que praticam sexo, todos os cristãos que praticam sexo, fazem sexo para o prazer, o orgasmo, que é uma coisa maravilhosa para a saúde física e mental. Você entendeu? Quando você procura uma mulher, você faz sexo para sentir prazer. Essa é a regra. Cristãos, ateus, essa é a regra. Budistas, essa é a regra. Quando você procura um companheiro, você procura uma companheira, é para sentir prazer, orgasmo, você quer gozar. Isso é a coisa mais linda que existe no sexo. Então o sexo é procurado para isso. Você entendeu? Você amarrar sexo somente à procriação é maluquice, é não entender a natureza humana. Então veja, 100% das pessoas que praticam sexo na Terra é para sentir prazer, orgasmo. E isso é uma coisa maravilhosa. Então, gente, mais um vídeo aí, mostrando aqui, ó,
a bobagem do C.S. Lewis. Como é que um homem inteligente como ele foi, bom escritor, dizendo que na adolescência ele era ateu, e aí ele se converteu ao cristianismo, igreja anglicana, lá no Reino Unido. Como é que uma pessoa inteligente vai dizer sexo só no casamento? Se não casar, aí é abstinência, não pode fazer sexo. Isso é uma loucura. Está no cristianismo, e ele aqui caiu nessa. Muito bem, para terminar o vídeo, aqui está Deus um Delírio, Richard Dawkins, dizendo que você deve ter cuidado, muito cuidado com as pessoas que dizem: eu era ateu, mas hoje sou cristão. Muito cuidado com essas pessoas. Mais um vídeo e muito obrigado.